Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Patrícia Egídio. Eu trabalho com educação há muitos anos, tanto na área da igreja quanto na área secular. Sou formada em pedagogia. Hoje estou fazendo um curso de uma licenciatura em História e tenho me dedicado a esse tempo do isolamento social para estudar mais sobre crianças, pré-adolescentes e adolescentes e sobre educação. E aí, nos últimos dias agora, a gente recebe essa notícia bombástica dessa situação, que toda hora está no jornal, do um tio que abusava já há alguns anos de uma menina, e essa menina agora com 10 anos foi descoberta uma gravidez, e essa gravidez ela foi interrompida. Bem, algumas pessoas me perguntaram o que eu penso disso, e eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho, depois que eu tomei um pouquinho uma par do assunto. Bem, a primeira coisa que eu queria destacar é uma coisa que é muito óbvia, que a gente fala o tempo todo, que nós, como adultos, como pais, como tutores, nós estamos com uma falha gigante em relação às nossas crianças. Esse ano foi comemorado 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Foi discutido, foi debatido, eu inclusive participei eu me inscrevi para algumas mesas de debate. E tanta coisa a se pensar ainda, tanta coisa a se comemorar, mas quando na prática a gente se depara com algumas situações dessas, a gente vê que apesar de leis e o estatuto, e da gente estar embasando o nosso cuidado, discutindo o cuidado com as crianças, a gente ainda tem falhado em coisas primárias. Então, primeiro o que me leva a pensar eu não vi muito bem, mas assim, quem cuidava dessa menina? Quem era o tutor? Quem eram os responsáveis? Porque, na verdade, pela quantidade de anos que ela era abusada, nem consultas médicas com certeza ela fazia. A gente sabe que a gente é do Sudeste, a realidade no Nordeste é totalmente diferente em alguns lugares, mas eu observo, como eu tenho observado em vários casos, que pais, mães, tutores, pessoas responsáveis por crianças estão falhando gravemente. Então essa é uma primeira coisa que eu venho a destacar. A gente, como um país que tem avanços em várias áreas, um país que há um desenvolvimento muito grande, que bate recorde de exportação de alimentos e que economicamente tem tido um potencial muito maior em relação a décadas atrás. Nesse sentido, a gente não consegue avançar, porque a gente está falhando na base, na estrutura. Muito bem. Outro ponto que eu quero destacar é uma coisa que eu sempre falo. Eu já atendi alguns casos de denúncia de violência sexual dentro de casa. Já fui procurada por alunos, né, que me procuraram no meu trabalho. E eu procurei o conselho tutelar e a gente levei para fazer boletim de ocorrência, enfim. Você é maravilhosa. Não. Eu fico pensando na denúncia. Por que as pessoas estão se omitindo ao redor? Em todos os setores nós estamos falhando. Todas as pessoas que cercaram a vida dessa menina, professores, pais, vizinhos, profissionais de saúde, se foi o caso, eu estou conjecturando aqui, tá, gente? Pensando numa vida de uma criança normal. Falharam. Alguém deve ter percebido, mas só que a gente age que o problema não é nosso, cada um com o seu problema, cada um no seu quadrado.
E a nossa ação de denúncia, que poderia evitar esse caso escandaloso, não aconteceu. Nós estamos pecando pela omissão, porque nós temos medo de retaliação, ou de estar acusando em falso, ou olhamos e falamos que não é nosso problema. Então, a estrutura que estava ao redor dessa criança, alguém com certeza havia algum sinal, alguma coisa. Só que não era problema de ninguém, não é verdade? Só se tornou um problema quando houve uma gravidez. Pois bem, quando eu era adolescente, né, entrando na adolescência, saindo da pré-adolescência, um dos hits muito famosos no Brasil era a Boquinha da Garrafa, do grupo El Chan. Eu não era cristã, meus pais não eram cristãos. Então todas as festas, todos os programas de TV exaltavam esse hit. E quem sabe, né, aqui no Sudeste a gente não entendia muito bem, mas no Nordeste a maioria das pessoas sabem, muitos sabem, que essa canção é uma apologia à iniciação de meninas à prostituição. Porque a partir do momento que elas sentavam e colocavam sua vagina na boquinha da garrafa, elas estavam preparando, largando o seu órgão sexual para ir mais rápido para a prostituição. Só que a nossa sociedade hipócrita canta todos esses hits e passa isso como uma grande brincadeira e depois fica tomando partido e levantando bandeiras quando vê esse tipo de desgraça. Hoje em dia, tem algumas músicas aí que exaltam as novinhas. As novinhas são crianças, são menores de idade. Essa novinha é maravilhosa, essa novinha me conquista, essa novinha... São crianças. E essas músicas estão aí. Eu estou falando só de música, não vou falar do resto, das redes que a gente vê toda vez sendo pega de pedofilia aí, né? E várias dessas imundícies, porque esse é o nome. Muito bem. Então a nossa falta de denúncia, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de voz de denúncia e a nossa hipocrisia está levando a casos escandalosos como esse. Não avançamos nos cuidados básicos. Não avançamos. Entendemos as leis em relação às crianças de outras formas, mas elas não têm essa aplicabilidade que deveriam ter para garantir que todas as crianças tenham os mesmos direitos nessa sociedade. Pois é, aí o que me deixa mais escandalizada é que a gente ainda, diante de uma situação tão absurda, que é difícil até gerar, se colocar no lugar, porque eu tentei me colocar no lugar da mãe, de todo mundo, da criança, o tempo todo. E é doloroso você tentar se colocar no lugar. O meu coração está partido por tudo, pela criança, pelo bebê que foi abortado, por todo o contexto. Nós não conseguimos exercer a empatia e ainda continuamos polarizando as coisas. Uma coisa é polarizar a política, que eu não vou entrar nesse mérito, que não é um assunto que eu não concordo, essa coisa de ser radical de esquerda, radical de direita, eu defendo isso, você defende aquilo. Não existe mais equilíbrio e prudência nas discussões. Aí na radicalização e na polarização, todo mundo se esqueceu de todos os sentimentos e cada um levanta uma bandeira. Pró, contra. Não é hora de levantar uma bandeira do que eu creio ou você crê, do meu valor ou do seu valor, da minha filosofia, da sua filosofia, das minhas convicções e das suas convicções. É hora de entender e começar a refletir que tem algo muito errado. E no caso dessa mocinha, dessa menina, dessa criança, a Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho e nem pano novo em roupa velha. Porque se você coloca o odre velho, o vinho vaza, se rompe,
e o tecido novo no velho, o velho se rasga e não aguenta. Então agora a nossa discussão não tem que ser porque não se coloca, falando na linguagem atual, não se coloca fechadura em porta arrombada. Não adianta ficar nas redes sociais dizendo eu concordo, eu não concordo, é crime, não é crime, é mal. Não adianta. Se nós não partirmos para uma discussão reflexiva e ver onde nós não estamos cumprindo o nosso papel como cidadãos, como adultos, como profissionais da educação, profissionais da saúde, como tutores, como pais, como cristãos. Se nós não entrarmos numa discussão mais profunda sobre isso, vão continuar sendo filhos jogados na janela por pais, madrastas, padrastos, crianças negligenciadas e caindo do 9º andar na casa da patroa, criança ficando grávida e tendo que ir nessa loucura de um aborto, que uns foram lá para eu nem vou falar sobre quem foi para lá xingar e protestar, gente, porque sinceramente acho que eu seria grosseira, porque não é o momento. Enquanto nós nos posicionarmos em relação aos nossos meninos e às nossas meninas e o nosso papel, essas atrocidades continuarão acontecendo. E daqui a pouco esse caso vai cair no esquecimento. E outro caso vai vir e vai superar. E a gente vai ficar de boca aberta, falando que está estarrecido, defendendo as nossas ideias em redes sociais. Mas nada vai mudar.